vamos dar prosseguimento agora com o interrogatório do acusado. Senhor Alexandre, por gentileza. Deixa. Pode iniciar. Sessão plenária de julgamento, interrogatório do acusado, o seu nome completo, por gentileza? Alexandre Juntos Ribeiro. Obrigado. Senhor Alexandre, meu nome é Sérgio Bernardo Neto, sou juiz de direito titular aqui da Vara Criminal e presidente do Tribunal do Júri do Foro Regional de Pirapara. Este é o momento do seu interrogatório, é o principal e mais importante ato de defesa do processo, no qual o senhor tem a oportunidade de expor a sua versão dos fatos perante o Conselho de Sentença, que são 7 cidadãos piraparenses que farão o julgamento da causa. O senhor não é obrigado a responder nenhuma das perguntas que lhe forem feitas, sem que isso possa ser usado contra o senhor, mas o senhor também tem a oportunidade, se assim entender conveniente, de confessar a prática dos crimes dos quais o senhor está sendo acusado, o que pode lhe trazer uma pena mais baixa em caso de condenação. Neste processo, o senhor é acusado da prática de 2 crimes que teriam ocorrido em 24 de maio de 2009, por volta das 4h30 e 8 horas da manhã, na chácara situada na rua Coronel Manuel Alves Cordeiro, Vila Marumbi, Piraquara. A primeira acusação é de que o senhor teria estuprado a vítima Loriane de Fátima Garcia, aproveitando-se de seu estado de embriaguez mediante violência física, causando escoriações, mantendo conjunção carnal e prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, a saber, o coito anal. O segundo fato dá conta de que o senhor, neste mesmo local, nessa mesma data, logo em seguida à prática do estupro, teria matado a vítima Loriane de Fátima Garcia através de esganadura, de asfixia, com a finalidade, segundo diz a acusação, de ocultar a prática anterior do crime de estupro. São essas 2 acusações. O que o senhor gostaria de responder? Não sei, doutor. O senhor não praticou os fatos? Não, senhor. Então vamos por partes. Com relação ao estupro, o senhor conhecia a vítima? A última vez que eu tinha visto a Loriane, ela tinha uns 9 e 10 anos. Doutor. Viu ela apenas criança? Isso. Tá. O senhor tinha alguma proximidade com a família da vítima? Na adolescência, sim, doutor. Tá. Nesse dia, ou antes desse dia, o senhor se encontrou com ela? Não. Não? Portanto, o senhor não manteve nenhum tipo de relação sexual com ela? Não, doutor. Inclusive, se ela não tivesse me chamado na rua, teria usado reto. Tá, não entendi. No dia do fato, que estava indo eu e o Anilson pela rua, ela estava do outro lado da rua. Ela me chamou. Ela me reconheceu. Ah, tá. É que o senhor disse que não havia desde os 9 anos de idade. Sim, eu teria passado reto, né? Tá, mas nesse dia o senhor viu? Porque ela me reconheceu, me chamou, ele falou, eu sou Loriane. E aí, como é que foi essa conversa? Daí a gente parou para conversar, dela, começamos a conversar, não lembro com detalhes assim. Daí ela falou que quando ela era adolescente era apaixonada por mim, que eu estava na casa dela, isso e aquilo. E falou, tô morando na Rua da Granja, ou não lembro se eu perguntei onde você está morando. Quando eu conheci eles, moravam em outro lugar, né? Totalmente diferente lá do local da Patrícia. E pediu para me acompanhar ela, pediu para o Anilson estava um pouco embriagado mais do que eu, e o Anilson recusou pelo fato de ser longe e escuro. Era nesse horário mesmo, por volta das 4h30? Eu não posso afirmar, mas não é nesse horário. Não posso falar, foi entre meia-noite e meio às 12h30 da manhã. Não posso dar uma decisão no começo da madrugada? Isso, porque a festa do Gabriel onde eu estava não era no Clube de São Bento, era uma casa ao lado do Clube de São Bento. E, inclusive, essa festa tem todo ano, aniversário dele lá. Acaba cedo, por corrente dos vizinhos ali. Então, a gente, eu posso garantir que não era mais que 1 hora que eu encontrei ela. E nem posso garantir que seja mais tarde também, mas é entre esses 2 horários. Tá. E aí, relate a história para mim, desde esse encontro, o que aconteceu, como é que a gente conversou ali um pouco, daí o Anilson sentou, ele ficou um pouco sentado,
Eu falei, vamos lá, Nilson, comigo lá, porque a gente estava junto, né? Na festa eu estava com o meu amigo, Everson Podolski. E o seu Everson me ofereceu carona. Eu falei, não, eu vou com a Nilson andando, porque o Nilson mora no caminho da minha casa, que passa pelo Clube 95. A intenção não era ir, a gente ia passar e ir embora. Daí, vindo ali, virando ali pelo açougue do Negreiro ali, a gente virou e escutei me chamar, Alexandre. Aí eu percebi que era uma moça, que ela veio sozinha com um par de sandálias na mão, descalça com um par de sandálias na mão. Então, nesse momento, ela falou, sou a Oriane, irmã do Fábio Laurindo. Daí, beleza, lembrei dela. A gente conversou um pouco ali e tal, e ela comentou, tal, mas em nenhum momento falou que era casada. O único momento que ela falou que era casada foi depois que a gente já estava ficando junto. Então, daí a gente conversou ali, o Anilson se recusou aí comigo, pelo fato de ser longe e escuro, e eu conhecia só a telinha do trem, porque esse meu amigo morava ali, o Skodowski. Então, sempre quando eu passava ali, eu virava e ia na casa dele. Antes de, nunca tinha ido à esquerda ali, na dita rua da Grande. Nunca tinha ido. Tá, beleza, vou lá com ela então. Peguei, subi a rua, veio na rua do Itaú. A gente conversou, ela parou na árvore do Itaú, encostou na árvore, uma árvore bem cheia, ali era bem iluminação lá. E a gente começou a namorar e ficamos por um tempo ali. Tá, deixa eu só voltar um pouquinho. Se eu não estou equivocado, ela tinha 18 anos, é isso? Eu não lembro a idade, se eu perguntei, né? Depois eu cálculo aí. Tá, o senhor tinha 26 anos, eu tudo, né? Ela tinha, se eu não estou equivocado, ela tinha 18 ou era algo muito próximo disso. E aí ela encontrou com o senhor na madrugada, isso, reconheceu o senhor, sim. E desde logo se declarou para o senhor? Não, a gente não conversava ali e tal. Ela falou, quando era mocinha, eu era bem apaixonada por você e tal, tudo mais. Conversa de quem não se via anos, doutor. E o senhor tinha conhecimento desse fato? Não, ela era muito. Ela tinha 9, 10 anos. Eu estava mais ou menos lá. Entendi. Tá. Aí, me parece que ela tinha um companheiro na época. O senhor tinha conhecimento disso? Não, porque eu não tive mais contato com eles ali. E, doutor, na época. Eu fazia 2 a 3 meses que eu tinha me separado de um casamento de 5 anos com a Renata Coelho. E eu não morava em Piraquara, que minha mãe relatou, eu morava na casa dos pais dela e final de semana eu vim para Piraquara. Então eu tinha sempre esse relacionamento. Tanto que quando eu me separei dela, que eu vim morar em Piraquara, eu saí do emprego por decorrente ao horário de transporte, não batia com o horário do emprego. Eu estava de seguro-desemprego. Então, daí eu acabou de separar, tô solteiro, postei uma festa ali, entendeu? O senhor trabalhava em quê, sério? Eu era soldador numa empresa. Soldador. O senhor na época fazia uso de drogas? Não, na época não. Não, dos fatos não. Na época dos fatos não. Não, sim. Mas o senhor antes teve problema? Na adolescência eu fumei maconha, doutor. Inclusive com o Laurindo, com o Fábio, uma coisa passageira. Adolescente junto com eles. Tá. E foi mencionado aqui pela mãe da vítima, pela mãe da Loriane, que ela estaria em um relacionamento nesse momento em que os fatos ocorreram, que ela até estaria cogitando a hipótese de engravidar, até pensava estar grávida, mas que parece que os exames médicos demonstraram que não, mas ela até parece que acreditava estar grávida. Isso foi a mãe dela que disse, tá? Sim, não foi o que aconteceu. Mas o senhor me disse que ainda assim, ela estando, me parece, posso estar equivocado, em um relacionamento estável com outra pessoa, ela aceitou namorar com o senhor, ficar com o senhor? A gente ficou, né? Uma coisa ali, valor do momento, era alterado também, a gente ficou, aconteceu. Eu ia perguntar também, o senhor percebeu se ela estava embriagada? Não ao ponto de estar inconsciente, ela estava bem consciente, sabia muito bem o que ela estava fazendo. Certo. E daí, o que vocês fizeram? O que aconteceu? A gente ficou, ela encostou na árvore, eu peguei na mão dela, dei uns beijos nela, precisamos já. Não sei se eu posso falar abertamente, até me sinto envergonhado, porque teve uma relação, foi muito rápido. E tomou um caminho diferente do que era para ser, e naquele momento ela cessou
o sexo ali. Ela falou, para, eu parei, larguei as calças, ela falou assim, meu irmão, o meu marido me pega aqui e fica ruim pra mim. Nesse momento que eu questionei, mas você é casada? E ela respondeu que sim. Daí nisso ela subiu, ela sentou no meu fio, eu coloquei uma sandália que estava no pé, porque ela falou que morava na rua da Granja e era estrada de chão, né, doutor? Eu coloquei a sandália, desci mais um pouco para ela, doutor. Atravessei a rua, e é um terreno baldio assim. E ela não foi vomitar, doutor, acho que ela foi mijar, urinar, doutor. Aí, dali eu falei, pô, pra mim não dá, né? Eu vou solteiro, nunca me envolvi com mulher casada, ainda mais naquela situação ali. E aí dei tchau e saí. Voltei pra trás, pela mesma rua que eu vim. Me perdoe, talvez eu não tenha entendido. Ela passou mal? Não, ela fazia xixi. Não, tá, ela fez xixi, mas Ali no meu fio, do lado da esquina do banco ali, doutor, tem uma árvore, um terreno baldio. Passou o meu fio e fez xixi ali. Não tem nada de cerca, nada. Foi no canteiro assim. Tá, entendi. E não entendi por que isso foi um problema do senhor. Problema porque eu vim num relacionamento de 5 anos, né, o primeiro amor da minha vida, foi minha primeira mulher, e eu tinha acabado de me separar. Eu estava ali, me envolvi com ela e eu não conhecia ela. Então foi, tipo, o sexo da noite e fui embora, entendeu? Tá. Posso dizer assim, né? Não posso também. Não foi importante para mim naquele momento. Tá, o que consta da denúncia é que teria ocorrido tanto a relação sexual profissional como sexo anal. Nesse fato que eu falo que ela acessou. Quando foi para o lugar que não devia, acabou aqui. Simples. Se eu não estiver equivocado, consta do laudo que foi colhido material genético justamente do ânus da vítima. Então, me parece, se eu não estiver equivocado, que então, houve uma ejaculação nesse momento, ou não? Provavelmente, doutor, mas eu não me lembro de ter chegado a finalizar a ação. Eu lembro que era uma coisa de pé, rápido, eu tinha bebido também, então eu não posso afirmar, mas se está lá, provavelmente alguma coisa saiu. Entendi. Tá certo. Então, o senhor me diz que essa relação foi consensual. Consensual, totalmente consensual. Tá. E depois que cessou a relação sexual, como que foi o transcorrer a partir dela? Então, o único pesar que eu tenho na consciência até hoje, que eu penso e acredito que eu cometi o erro, foi não ter levado essa moça. Está lá nos autos, eu falei, eu deveria ter levado ela em casa. Quem sabe não teria acontecido isso, ou teria acontecido comigo também, não sei. Não sei, mas na minha consciência, na minha concepção de razão, isso pesa para mim. Eu deveria ter levado a moça, ou voltado com ela, ou levado para minha casa, ou sei lá, entendeu? Simplesmente eu deixei ela ali, à mercê de qualquer coisa, de alguém, não sei, e voltei, subi a rua. Eu não desci pela avenida, eu desci pela rua do grupo, não sei se você conhece ali não passa carro, né? E virei, quando eu cheguei na rua do terminal, eu encontrei o Rodrigo Vilar, que era meu conhecido. O Rodrigo com uma moça, eu aprendi ela polaca, não sabia o nome dela. E não era uma festa, doutor, eles saíram do 95 e foram para casa dessa moça. E eu fui junto. Por isso que eu acredito que foi entre meia-noite e meia e 2 horas que eu cheguei olhando, que não sei exato, foi pouco tempo. Foi questão de 30, 40 minutos, doutor. Que eu fui para lá e eu fiquei até de madrugada. E no dia seguinte, que era um domingo, ia ter um passeio ciclístico aqui preparado dos Piratrilha, apesar de não bicicleta. E eu sabia que eu tinha um compromisso de que eu tinha marcado com o meu amigo Luiz Skowalski. Então daí eu fiquei lá por um tempo, daí me desloquei, fui para minha casa, que daí lá eu acordei com um carreiro que tinha por trás lá, fui para casa e dormi, normal. Um final de semana normal, doutor. Nossa, normal. Tá. Depois que vocês terminaram, ela saiu numa boa, assim? Sim. Não. Ela levantou ali e eu falei, tchau, daqui eu não vou mais. E voltei e subi a rua. E ela estava de boa? Doutor, ela estava indo embora sozinha. Ela saiu do bar.
Se ela não tivesse me parado, ela teria ido embora, sair do caminho dela. Doutor. Então, ela, normal. Eu pergunto se no sentido de, pode ser que ela eventualmente tenha. Não, doutor, ela estava lúcida, estava consciente e me parece um pouco arrependido, assim, pelo fato de ela ter baixado consciência, eu sou casado, sabe? Pois acaba o relacionamento por causa de alguns minutos da noite, né? Então acredito que tenha sido isso. Entendi. Tá ok. Aí o senhor se despediu dela ali e ela seguiu o seu caminho. Sim. Né? Isso foi aonde exatamente? Foi nesse endereço que consta aqui? Doutor, na Preditão tinha uma árvore, que era bem cheia na época, e daí você descendo assim, tem a rua que cruza. Ali tem um terreno, não sei se hoje tem casa, ali era baldio o terreno na época, tem umas árvores assim. Então foi até ali, não tem nada de cerca, não tem nada de... E ali é distante da casa que ela morava? Sim, é bem distante, bem distante. Dali até ali, vem já umas 2, 3 quadras, não tenho certeza. Tá. E até a casa dela? Eu não sabia onde que era, doutor. Eu não era tranquilo andar naquela rua ali e ir até a granja. Eu não conheço a granja. Eu fui conhecer depois, doutor, porque eu fui com meu cunhado no Pesque Parque, que tem lá do Hugo, lá. Que daí fez aquele trajeto que eu me liguei que era por ali, entendeu? Mas era tudo lá nessa mesma Vila Marumbi, né? Aconteceu um fato, onde ela morava, onde o senhor encontrou com ela. Sim, porque depois a gente fui com a informação, essas coisas, eu fui... Tá. Da onde os senhores se relacionaram até o local onde o corpo dela foi encontrado? É próximo? Não, é longe, é longe. É bem longe. Não faço ideia, mas acredito que uns 30 minutos andando ali. Certo, então o senhor tem notícia do que pode ter acontecido com ela depois que o senhor dispensou? Doutor, eu não estou aqui para acusar ninguém, apontar erros, eu estou aqui para me defender, mas a população falou, doutor. Inclusive a mãe falou, o senhor falando, e todo mundo falava. E depois eu fui entender, Loriane, é envolvida com esse tal de Júnior Magrão, isso, aquilo, a mesma coisa. Então, não me dei não procurei saber também, doutor, entendeu? Eu sempre tive minha consciência limpa, sei o que aconteceu, sei o que eu fiz. Então, para mim, não tinha muita importância, doutor. Tá, ok. Apenas mais algumas perguntas de natureza pessoal. O senhor está com quantos anos de idade? Estou com 40, doutor. 40 anos. Escolaridade? Segundo grau completo. Trabalha em que atualmente? Eu sou meio empreendedor, né? Eu sou meio trabalho com obra. É casado ou casado? Sim, há 10 anos, doutor. Quantos filhos? Tenho uma de 9 anos, doutor. O senhor já tem antecedentes? Não, senhor. Nenhum antecedente. Perfeito. Minha parte é isso pelo Ministério Público, doutor. Senhor Alexandre, boa tarde. Boa tarde. Rafael, sou promotor de justiça. Vamos às perguntas. Chegou ao seu conhecimento, o senhor sabe que uma moça chamada Flávia, que é, nesse caso desse famoso Magrão, e falou que o senhor que matou a Loriane? Eu não entendi. Se a Flávia falou, O senhor sabe se essa moça falou do senhor? Não, ela quem me contou do fato ocorrido na semana seguinte foi a Flávia. Contou o quê? Contou que encontraram a Loriane morta. Tá. Mas depois, tal, nenhum comentário chegou que a Flávia estava falando do senhor. Não. Chegou, a Flávia conversou com a minha mãe e falou algumas coisas porque a Flávia trabalhava com o na praia. Entendeu? Isso tudo depois, assim. Então, 5 anos depois do caso. Tá. Quando o senhor falou na delegacia, o senhor chegou a comentar que tinha tido relação sexual? Sim, eu falei que eu fiquei famoso, eu nunca vi isso. Falar que ficar é uma coisa. Doutor, era uma senhora escrivã, e minha mãe e uma advogada de idade junto nessa obra. Eu repeti a pergunta, o senhor respondeu o que eu perguntei. Sim. Na delegacia, o senhor falou que teve relação sexual com ela. Na primeira vez eu falei, doutor, foi perdido esse depoimento aí. Eu fui perdido. Eu fui 3 vezes na delegacia de Porto. Fui 3 vezes na delegacia de Porto.
Tanto que eu questionei lá o escrivão lá, o porquê, ele falou que agora estavam digitalizando o processo, tal. Aí qual depoimento que o senhor falou que tinha mantido relação sexual? Foi no primeiro e no terceiro, doutor, que eu acho que é o depoimento que está aí, tá? Você não passou do trilho, então? Não, nunca cheguei a passar no trilho. Porque ele é bem inseguro mesmo, doutor. Lembra do calçado dela? Você falou que eu lembro porque eu coloquei o calçado dela, doutor. Eu não sei dizer, uma sapatilha de abotoar no tornozelo, assim. Eu abotoei, não sei se é uma sapatilha, um salto alto, não sei dizer, mas sei que era de abotoar no tornozelo. Outra divergência de depoimento teu no processo é com relação ao momento que ela falou que era casada. Tem um depoimento que você diz que tinham só se beijado, e aí ela falou que era casada, e tem outro que você fala que foi depois da relação sexual, que ela, como você falou agora, né? Que aí, na verdade, a pergunta é por que você falou no outro depoimento que ela só contou que era casada depois do beijo? Porque foi ela, na verdade eu não falei que só deu o beijo, eu tinha ficado com ela. Depois me ficou que estava aí, que ela falou que era casada. Ela falou, isso não é ele, meu irmão me pega aqui. Ficar para ti é relação sexual. Doutor, eu não sei como escreveram aí, mas a palavra foi essa, ficou. Respondeu agora. Sim, foi relação sexual. O senhor fala que fiquei com ela. Isso. Fica sexo. Foi o sexo, doutor. Tá. Você peço desculpas à família, você teve sexo anal com ela em pé. Porque ela virou, doutor, mudou a posição ali e eu não relatei agora, doutor. Foi para onde não deveria ir e ali cessou o sexo. Parou, legal, parou, beleza. Entendi. E toda a ação, todo o contato com ela, corrija, o senhor falou que foi cerca de 40 minutos. Não tenho certeza, doutor, mas não foi um tempo muito longo, extenso não, doutor. O senhor não disse que você contou com ela que só ia na delegacia se te chamasse. Sim, se não te chamasse, você não ia falar nada. Sim. Algum motivo específico? Doutor, 26 anos. Eu fui casado com a primeira namorada. Dos 14 até os 21, a gente casou, fui morar nos pais dela. Eu tinha um emprego fixo, eu tinha dinheiro, eu ia e via a hora que queria, né? A vida estava boa. E a gente teve uma briga, se separou, eu vim para casa dos meus pais, o meu pai morava com o meu irmão. Eu vim pra cá e nesses 2, 3 meses a gente voltava a se ver, eu e essa moça. A gente saía junto, via. Então, eu acho que eu tinha alguma esperança de atar esse casamento novamente. Foi minha primeira namorada ali. Então, eu acho que eu me reservei e medo também, doutor. Eu não cometi, eu nunca fui criminoso. Como é que eu vou me expor dessa forma? Chegar numa situação dessa? Então, me reservei. Mas eu contei para minha mãe, minha irmã, contei para a Flávia. Contou o quê? Contei que eu tinha estado com ela. Obrigado, não tenho mais perguntas. Obrigado, ciência de acusação, doutor. Sim. Aquele trajeto que o senhor fez naquele dia, só para relembrar, o senhor saiu da frente do São Remo, desceu ali, passou pela linha do trem, e qual que é a sequência? A sequência é a gente, da linha do trem para ir para São Cristóvão, você vira, o meu açougue negreiro. No meio não exatamente no meio da quadra ali, tinha um bar do Pinguim, acho que né? Lá o pavimento estava fechado, a gente estava ali. Hoje ali é onde se pica da gente. Não, onde se pica da gente, lá na rua. Só para... Eu estava falando.
esquerdo, disse que pizza para direito na outra esquina. E ela vinha, de quem estava vindo do terminal ali, pro lado do Disque Pizza. Nesse meio quadro ali, ela me chamou. E ali o senhor estava com quem? Ali eu estava com o Nilson. Nilson, não sei se ele não lembra nada, mas no primeiro depoimento dele, ele conta isso. Ele relatou. Quem chamou ela foi quem chamou ele, foi ela que chamou. E daí o Anilson? Daí a gente conversou, abraçou o Anilson, beijou, comentou eu, perguntando lá onde eles não vi, não vi só mesmo ali, festa Gabriel, não lembro se era uma festa fantasia, foi perto. O Gabriel ou o Rodrigo? Gabriel, né? Anteriormente eu estava com o Luiz Skodolski na festa do Gabriel, no São Remo. Como ali tem muita vizinhança e o pai dele, extraordinário já, a festa dele estava cedo. A gente subiu, passamos pela linha, viramos na rua do açougue e encontramos ela. Tá. Ali a gente conversamos por um tempinho ali, foi nessa que eu falei, Nilson, vamos lá, que ela pediu para levar ela. Ele falou assim, não, é longe, eu não vou. Ela pediu para você levar? Pediu, vamos comigo andando. E eu pedi para ele, ele falou assim, não, é longe, eu não vou. Nisso a gente subiu a rua, conversando, paramos ali, eu acabei de contar, tínhamos a relação, ficamos, desci, atravessei a rua. Só um pouquinho, entre ali, eu vou usar como ponto a pizzaria da Jus, porque o açougue Negrela não tem mais hoje aqui, do lado do antigo Boticário. Então, ali você sai dali da avenida e você segue como para chegar no Itaú? Doutor, eu não lembro se eu fui pela avenida ou fui pela rua de trás, que é uma quadra, as duas ruas se encontram assim, dá no mesmo lugar. Eu não tenho certeza, mas eu acho que fui pela avenida, eu desci a Melissa, que é mais óbvio, né? Mas eu não tenho certeza. A gente foi até ali, viramos, paramos ali no Itaú de uma mureta, assim, e tem uns arinhos, assim, eu lembro que a princípio ela encostou ali pra gente conversar. Daí que ela levantou, encostou na árvore, eu estava encostado na árvore. Daí começou a se beijar, aconteceu, tivemos a relação consensual, não foi nada forçado. Jamais farei isso com uma pessoa. Descemos a rua, e quando eu atravessei a rua assim, eu fui fazer xixi. E foi nessa xixi, eu olhei pra rua, olhei, pensei, putz, pra mim não dá. Olha, eu tô indo embora, tchau. E subi a rua. Esse é o único arrependimento que eu tenho na minha vida em relação a esses fatos. Você não se arrepende de não ter ido na delegacia, informar que você esteve com ela naquele dia, ter relação sexual com ela? Hoje, com a maturidade que eu tenho, com minha família, conversando com todos eles reunidos e tal, eu me arrependo, deveria ter ido, doutor. E depoimento em juízo que aconteceu ali em cima, na vara criminal, eu estava junto, você vai lembrar disso, que estava junto com a sua advogada que já faleceu. O senhor mencionou que o senhor passou reto, continuou reto na rua ali, passou em frente à antiga Secretaria de Saúde, que hoje ali é o consultório do Dr. Samir, e subiu pela rua de trás, e daí volta para a frente do Itaú, na frente da casa do Dr. Eduardo. Não, doutor, eu voltei pela rua do grupo e desci. Não. Indo para o Itaú. Então eu não fui para a avenida, eu fui para a rua de trás, que dá na mesma rua. É isso, o senhor disse em juízo. Isso, então, eu não tinha certeza porque eu não li no depoimento. E na vara criminal, o senhor diz que a relação sexual foi na árvore da frente do Itaú. Hoje, agora, o senhor disse que não foi na frente do Itaú. Não, foi na árvore da esquina, o senhor falou. A árvore praticamente na frente do Itaú. A única árvore que tem frente da rua ali do lado direito é essa, doutor. É que, só para corrigir então o seu depoimento, para o senhor dizer o que é o certo. Nós temos duas versões. O senhor deu na vara criminal, árvore na frente do Itaú. Eu ainda lhe questionei que lá era todo iluminado. Agora, para o Ministério Público, o senhor falou que é uma árvore na esquina. Não, a versão é a mesma. Quando eu falo frente do Itaú, eu falo na mesma calçada do Itaú, doutor. Se o senhor analisar, a única árvore que tem para o direito do Itaú é a campanila. Não é nem na esquina e nem exatamente na frente do Itaú. Por que a sua mãe estaria mentindo quando ela disse que você falou para ela que a Loriane teria parado para vomitar e você largou ela e foi embora? E você disse agora que ela foi fazer xixi. Doutor, a minha mãe não mente. A princípio, ela é uma senhora de idade, criou 5 filhos, é casada,
bem conceituado na sociedade, onde ela mora, então ela não mente. O que acontece é o tempo. Foram 5 anos e 14 anos agora, doutor. Minha mãe tem uma medicação controlada, hipertensa, diabética, isolada na casa dela. Você não pode afirmar para mim que ela mentiu. Eu fiz uma pergunta para o senhor. Então, eu estou respondendo isso a ela, não mentiu. Ela se confundiu. Eu vou fazer a pergunta: por que a sua mãe disse que o senhor disse para ela que a Loriane teria parado para vomitar no mato, o senhor largou ela no mato, e o senhor disse agora que ela teria parado para fazer xixi? Essa é uma pergunta. Doutor, então daí o senhor tem que lembrar que o que aconteceu foi isso, doutor. O que eu estou relatando. Entendeu? Na época, eu não lembro se eu falei com detalhes para ela. Olha, eu tive com a moça, a gente foi até lá, entrou no mato lá, voltaram já, não sei, e dali eu fui embora. Entendeu? Na vara criminal, o senhor também falou que não tinha tido relação anal com ela. Hoje o senhor disse que teve. É bem complicado se falar disso diante de pessoas e... Hoje o julgamento das coisas. E hoje eu estou falando. Acredito que quando foi por essa via, e de fato, não, assim eu não faço, assim eu não quero. Foi por isso que cessou. Se cessou, como é que tirou a perna dele dentro da garganta? Os senhores são bem-vindos da plateia, mas não podem participar, ok? Eu respeitei a opinião de todo mundo aqui. Eu estou aqui para dizer a verdade. Eu sou um pai de família, tenho uma filha. Então cessou quando teve a relação anal? Sim. Não tem outro motivo, doutor. Eu estava ali, era calor do momento, eu tinha bebido, ela também. E estava ali, era uma noite, era calor, estava bonito. Então. Depois do momento em que, pela sua versão, o senhor deixa ela em determinado lugar, o senhor vai para onde? Daí eu encontro o Rodrigo, bem ali na esquina do terminal ali. O Rodrigo vindo com essa polaca. Daí ele falou, vamos lá para casa da polaca, tinha umas meninas lá também. Que inclusive atrás da multiloja, em frente à casa do Rogério. Do Negrão. E é onde estava ali. Da Loriane. Eu não sei se ou era. Não sei na época, posso afirmar se era ou não era. E quem estava nessa festa? Tinha essa polaca, uma outra irmã dela, que eu não conhecia, e a única pessoa que eu conhecia, assim, com toda a certeza que eu posso dizer, e disse no depoimento, é o Rodrigo Vilar. Pessoal. Tá. O senhor trouxe como testemunha a pessoa que esteve com o senhor antes de o senhor ficar sozinho com a Loriane. Sim. E as testemunhas depois. O senhor trouxe? Então, como passou 5 anos do fato, 5, 6 anos, não sei, eu procurei. E, claro, inclusive, eu acho que até o polícia procurava isso também. Hoje, um dos rapazes que estavam comigo, estava antes ali, que era o senhor Luiz Codossi, meu compadre, o Rodrigo, que eu encontrei, tipo, poxa, como é que eu vou lá afirmar uma coisa que faz 5 anos que eu não tenho certeza e não lembro? Então, seria o caso de eu falar mentir? Não. E o Rogério, o Negão, por que o senhor não trouxe ele testemunho? Porque ele não estava na casa comigo. A festa? Não era na casa dela, era na casa da Polaca, em frente à casa do Rogério. E a Polaca, se ela morava? A Polaca é falecida, doutor. Ela, não sei se 3 ou 4 anos. Tinha a irmã dela, mas eu não conheço. Eu não conhecia a única pessoa, vou dizer, que eu conhecia lá era o Rodrigo Vilar. Tanto eu cito o nome dele no depoimento. 2009 foi quando faleceu. O senhor só foi localizado em 2015. Eu não vejo dessa maneira localizado, doutor. Eu me apresentei em 2015. Mas e antes, em 2015? Eu vivi a minha vida, doutor. Trabalhei, casei novamente, não constituí família porque Deus me permitiu. Continuei trabalhando, montei uma empresinha para mim, comprei meu carro, continuei minha vida, doutor. Sem mais perguntas. Obrigado. Os senhores julgados no questionamento? Interrogatório encerrado. É isso. Muito obrigado. O senhor pode sentar novamente na sua defesa. Perdão, doutora, eu confundi. Perdão, desculpe. Perdão. Foi assistência, eu estava ocupado com o contrário. Perdão, doutora, por favor, pela defesa. Alexandre, boa tarde. Boa tarde.
Eu vou pedir para abrir o movimento 606.5 aí, só para você explicar para a gente exatamente essa dinâmica dos fatos e para os jurados conseguirem visualizar também, porque às vezes, né, quando tem um tempo, a gente não tem essa imagem do local ali de onde você menciona. Qual que é o 606.5. 606.5, vai aparecer aqui na tela. Excelência, tem como abaixar um pouquinho a luz aqui para os jurados conseguirem ver? Guilherme, onde é que ele está? Enxerga ele. Está aparecendo, por favor. Abaixa um pouquinho a luz ali. Os dois primeiros. Isso, obrigado, filha. Alexandre, quando você fala da árvore em frente ao Itaú, é essa que está aparecendo aí? Exatamente essa. Ó, uma mureta com os aninhos. Tá. Agora essa árvore está só o galho, mas na época... Bem cheia. Igual essas outras aqui, igual. E me diz uma coisa, era madrugada. Sim. Passava gente na rua essa hora? Não. Não, passava na avenida, Tava na do lado. esquina ali, do lado ali, não. Tá. Pelo menos no momento a doutora não conseguiu ir. E aí você disse que após a Luriane mencionar ser casada, foi que ele decidiu não acompanhá-la mais. Sim. E ela... Mesmo assim eu desci até essa rua da esquina, doutora. Tá, você desceu mais uma quadra, Isso, mais é ou onde eu menos. falei que ela entrou fazer xixi, foi perto das árvores ali. Entendi. E eu quero entender, só para esclarecer o que você falou e do que foi questionado, você deixou ela, a hora que ela entrou no mato, você saiu e foi embora, ou depois que ela fez xixi, você falou, olha, agora eu vou embora, não vou te doutora, acompanhar mais. ela não entrou no mato, ela só entrou no canteiro ali, baixou, fez xixi, levantou e eu falei, tchau, tô indo embora. Tá, mas não foi assim, ela entrou e saiu embora. Não, ela ficou ali levando as calças. Ela fez xixi Isso, e aí você falou, olha, eu não vou mais. É, tô indo embora. E o virei as motivo costas de e fui. você não acompanhá-la dali pra frente? O motivo? Porque era longe, acredito, doutor, que eu, rapaz solteiro, né, saí no sábado à noite numa festa e eu já tinha antes do sexo ali, não vou naquilo porque eu ficar mais com ela, não conheço, é casada. Se ela não tivesse dito que era casada, você acompanharia? Provavelmente eu teria levado ela para minha casa, ou acompanhado ela, ou ido para outro bar, não sei, doutor. Mas com certeza teria feito alguma coisa. Tá. Nesse momento ali da madrugada, você e as outras pessoas que você teve contato, tanto ela quanto os outros, você viu antes e depois, todo mundo já tinha bebido a essa altura? Assim, doutor, era um sábado, eu falei um sábado bonito, estava numa festa. Ali depois da linha do trem onde ela morava, onde ela foi encontrada, você não chegou nem... Não, daqui onde eu deixei ela até ali no trem já tem um percurso de duas quadras, só que tem um clube ali, eu não lembro o nome ali, que é bem grande assim. Tá. Só um pouquinho. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde. Alexandre, a respeito dessa pessoa denominada Marlon, que foi mencionada aqui, que você teria confessado que matou a Loriane para esse Marlon juntamente com outra pessoa. Quem é esse Marlon? Eu não conheço, desconheço, doutora. Quantos Marlons o senhor conhece? 2 Marlons, doutora. Consegue falar quem é cada um deles? Um deles é o irmão do Pestana, que não me recordo o nome agora, que é pai de família, que tem filhos, mora aqui em Ibirapuera, que a família da Loriane conhece, o Fábio, o Laurinho conhece. E o outro é um rapaz que mora perto da minha casa, assim, que tem problemas psiquiátricos, doutor. A respeito do que foi mencionado, que o senhor tinha problema dentário pelo uso excessivo de drogas, o senhor pode explicar essa questão? Doutora, eu nunca fui por uso de drogas, eu tive uma doença chamada periodontite juvenil. Daí eu perdi alguns dentes e eu optei por fazer a extração dos outros e fiz as minhas próteses dentárias.
Inclusive, eu encontrei o Fábio no dentista, quando eu comentei com ele que eu estive com a irmã dele, e conversei com ela, estiquei com ela. Era dentro do dentista. Alexandre, todas as vezes que o senhor foi intimado, o senhor, em alguma das vezes, se negou a ir, se evadiu? Tem a questão que o senhor estava indo para Salvador, certo? Eu queria que o senhor relatasse. De forma alguma, doutor. Quando a primeira vez que eu fui intimado, eu trabalhava numa empresa em Florianópolis. Eu pedi licença na empresa, contei a situação, vim para cá depor. Na segunda vez também, na terceira vez também. A quarta vez que foi, que eu acho que foi intimação para audiência que foi aqui no fórum, eu estava fazendo check-in no voo para a Bahia, doutor. Eu falei para o pessoal de justiça: olha, estou dentro do aeroporto, pegando um voo. Ele falou: se você segurar 15 minutos, eu chego aí. E esperei ele sair na porta do aeroporto, recebi a intimação. Lembro-me que eu questionei ele, que eu falei que o meu tempo de viagem pela empresa lá era 45 dias. Se tinha algum problema de eu ficar esse tempo fora, porque se tivesse problema eu já não ia pegar o avião, ia ficar aqui para responder. Ele falou: não, você pode ir, pode ficar o tempo que for necessário, e quando você voltar, procura por fora. Então o senhor foi intimado dentro do aeroporto? Dentro do aeroporto. Lembro que fui com intimação no avião. Alexandre, só um minuto. Vou passar para minha colega fazer os questionamentos. Alexandre, eu quero saber como que foi a primeira vez que você compareceu na polícia. Você foi levado ou foi intimado? De forma alguma, doutor, eu fui intimado. Eu recebi uma intimação. Nem eu recebi, na verdade, doutor. Quem recebeu foi minha esposa. Você ficou preso alguma vez por conta desse caso? Não, senhora, doutor. Entrei aqui hoje em liberdade por vontade própria. Alexandre, tem alguma outra coisa que a gente não tenha perguntado que o senhor gostaria de falar para os jurados? Doutor, eu não me lembro não, só essa questão aí. Eu deixei a moça lá e acredito que foi esse meu erro. Só isso. Perfeito. Obrigada, Alexandre. A defesa não tem mais perguntas, excelentes. Devolvo a palavra. Obrigado. Agora sim, senhor jurado, faz alguma pergunta? Agora sim, interrogatório encerrado. Posso? Sim, por gentileza, procederá novamente, professor. Acho que sim. Vamos lá. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, autos número 000-1116-06.2009.8.16.0034, autor Ministério Público do Estado do Paraná, réu Alexandre Júnior Ribeiro, vítima Loriane de Fátima Garcia. Sentença. Relatória. O Ministério Público do Estado do Paraná, por meio das promotorias de justiça com exercício nesta comarca, através de seu promotor de justiça, ofereceu denúncia em face de Alexandre Júnior Ribeiro, brasileiro, casado, nascido em 4 de janeiro de 1983, com 26 anos de idade ao tempo dos fatos, natural de Piraquara, inscrito no RG número 8.250.0685 e CPF 045-609-56910, filho de Esther Vitaca de Souza e José Júnior Ribeiro, que resultou em decisão de pronúncia como incurso nas sanções previstas nos artigos 121, parágrafos 2º, 3 e 4, bem como o artigo 213, todos do Código Penal, tanto a suspeita da prática dos crimes de estupro e homicídio qualificado contra a vítima Loriane de Fátima Garcia, em 24 de maio de 2009. Instalada a sessão, foram realizados os trabalhos, através da oitiva de testemunhas, seguindo-se o interrogatório do réu e debates em plenário. Reunidos em sala secreta, os jurados proferiram o seu veredito. E vamos direto a ele, depois da longa explicação. Ante o exposto, declaro que o Conselho de Sentença decidiu pela procedência integral da denúncia, a fim de condenar o réu Alexandre Júnior Ribeiro pela prática dos crimes de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, parágrafo 2º, 3 e 5, e estupro, previsto no artigo 213, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, em razão dos quais lhe aplico a pena privativa de liberdade de 29 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Fica, em princípio, negado ao réu o direito de recorrer em liberdade, sendo determinado imediato recolhimento à prisão, porém, em respeito à ordem emanada pelo Tribunal de Justiça nesta data, que concedeu um salvo-conduto ao acusado, a ordem de prisão não será executada,
em respeito à ordem emanada pelo Tribunal de Justiça deste Estado. Da sentença, porém, consta ordem de prisão imediata. Fica condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, demais diligências, demais intimações. Piraquara, 7 de novembro de 2023, registre-se ou a presente sentença por publicada nesta sessão plenária e por intimadas as partes. Sérgio Bernardinetti, juiz-presidente do Tribunal do Júri.